Irmãos, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo número 1. Hoje nós leremos o verso 6 e 7, mas para que possamos ter aqui um breve contexto, vamos ler a partir do verso 5, que diz assim: por meio dele recebemos graça e apostolado, por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aí a palavra de Deus. Amém. Irmãos, eu falei na semana passada, com base no verso 4, o final do verso 4 e o verso 5, falando que Jesus Cristo é o nosso Senhor e que o apóstolo Paulo expõe aqui que o desejo e o alvo do seu apostolado é conduzir os gentios, é conduzir os convertidos à obediência da fé. E por quê? Não existe fé verdadeira sem obediência. Se você diz crer em Jesus, mas não obedece a sua palavra, você está se enganando. Você está passando a perna em você mesmo. Eu sei que hoje é muito fácil muitas pessoas dizerem Jesus Cristo, nosso Senhor, ou Jesus Cristo, o meu Senhor, sem antes imaginar o contexto que está por trás dessa pequena frase. Lembrando que isso foi dito na época do Império Romano, onde os Césares eram considerados divindades, eram considerados deuses. Havia um culto ao imperador, onde todos deveriam se prostrar a ele. Eu fiz um paralelo mais ou menos com o que acontece lá na Coreia do Norte, com Kim Jong-un, onde de fato ele é visto como uma divindade lá. Ele é adorado desta forma, de forma que aqueles que não se prostram diante dele podem sofrer represálias como ser preso e até mesmo morto. Então veja como aqui, num contexto de Brasil, é muito fácil a gente dizer Jesus Cristo é o meu Senhor, porque aqui nós temos liberdade, e às vezes nós não aproveitamos dessa liberdade para servir a Deus, para nos aproximar mais de Deus. Irmãos, essa liberdade que temos é cobiçada por cristãos que estão na China, cristãos que estão na Coreia do Norte, cristãos que estão em países muçulmanos, onde carregar uma Bíblia, onde professar essa frase, Jesus Cristo é o meu Senhor, custa a vida. Custa a vida. Nós precisamos, irmãos, aprender a ver Jesus de fato como nosso Senhor e Salvador. Precisamos nos submeter à sua palavra, precisamos obedecer. E sim, a fé, crer, nos leva a obedecer. Nós não apenas podemos dizer com a boca que Jesus é o nosso Senhor, mas principalmente com as nossas atitudes. Você não é o que você fala, você é o que você faz. As suas atitudes determinam quem você é. Então não adianta você dizer que é um cristão se você não age como um. Não adianta. Lembra que João vai dizer lá em 1 João 3,9, que nós devemos viver uma nova vida, que a fé em Cristo nos leva a abandonar a velha vida que vivíamos, para viver uma nova vida. Sim, ele diz, ora, que todo aquele que é nascido de Deus não pode viver pecando, não vive na prática do pecado. E por quê? Porque o que está nele agora é a divina semente. Nós temos uma nova natureza. Se o Evangelho teve efeitos em nós, nós abandonamos a velha vida. Nós não continuamos a viver como vivíamos antes, mas nós vivemos agora em obediência. Irmão, ser salvo é justamente isso, é crer em Deus. E crer em Deus nos leva a obedecer a sua palavra. Então foi um pouquinho disso que eu falei na semana passada. E hoje eu gostaria de abordar aqui apenas quatro princípios, com base no texto que nós lemos no verso 6 e o 7. E o primeiro princípio é que nós somos chamados para ser de Jesus. Somos chamados para ser de Jesus. Irmãos, Deus nos chamou. Deus nos chamou para servi-lo. Deus nos chamou para ser dele, sua propriedade exclusiva. Deus também chamou os romanos. E os romanos habitavam na cidade imperial, em Roma, que embora fosse a capital, também era o centro da perversidade.
Você sabe que é assim que funciona, né? No interior, você tem ali perversidade, você tem prostituição, você tem o tráfico, você tem o homicídio, você tem todas essas coisas. Porém, quando você vai para uma capital, como São Paulo ou Rio de Janeiro, isso é otimizado de uma forma absurda. Lá é muito maior o tráfico. Você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, favelas que são comandadas por traficantes. Onde há lugares onde a prostituição é algo livre, liberado. Bairros inteiros. É assim, é neste lugar onde os romanos viviam. Um lugar de pecado, um lugar de permissividade, um lugar de paganismo. Onde diversas divindades eram adoradas. Onde o próprio imperador era adorado. Mas mesmo assim Paulo diz, eu vos chamei. O Senhor Jesus chamou vocês para serem seus servos, para serem dele, para serem santos. Sim. Talvez, irmãos, Roma parecesse um ambiente impróprio para uma igreja e ainda mais para se viver em santidade. Mas é naquele ambiente que Paulo vai dizer, é aí que Deus plantou vocês. É aí que vocês devem ser sal e luz. É aí que vocês foram chamados por Jesus para ser santos. Naquela cidade pagã, perdida. Havia pessoas ali diferentes. Haviam pessoas que não viviam como os romanos. Haviam pessoas que estavam em Roma, mas não agiam conforme os seus costumes. Que não adoravam os seus deuses, que não se prostravam diante dos seus césares. Havia homens e mulheres ali que tinham Jesus como seu Senhor, que foram chamados para viver para Ele, e portanto o seu costume, a sua cultura, não era a cultura vigente, mas era a cultura do reino. Não importa se o ambiente era corrompido. Paulo vai dizer em Romanos 12:2, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui aos romanos? Não tomem a forma. Você já fez um bolo? Provavelmente as irmãs já fizeram. E você pega lá uma forma quadrada, coloca a massa, bota para assar, vai sair vai sair um bolo no formato quadrado. Você pega uma forma circular, redonda, coloca a massa ali, e após assado vai sair um bolo redondo. Você pega uma forma em formato de coração, coloca a massa ali, após assado vai sair um bolo em forma de coração. Ou seja, aquela massa, ela toma a forma daquela forma. Paulo está dizendo, olhem para o esquema deste mundo. É um esquema que vai contra a vontade de Deus. Vocês não devem tomar a forma deste mundo. Vocês não devem ter os mesmos valores. Vocês não devem preservar o que eles preservam. Vocês não devem ter os mesmos valores. E por quê? Porque os valores deles vão contra os valores de Deus. Mas Paulo, como é que nós fazemos isso? Vocês precisam renovar a mente de vocês, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E onde que é que nós encontramos renovo para a nossa mente? Ora, é na palavra de Deus. Sabe por que muitos crentes hoje não conseguem desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus? É muito simples. A sua mente, o seu estilo de vida é muito mundano, é muito carnal, ainda está na forma deste mundo. É por isso que eles olham para a vontade de Deus e dizem, não tem como ela ser boa, não tem como ela ser agradável, não tem como isso ser perfeito. E o problema não está na vontade de Deus, não está no que diz a palavra, mas está em você. É você que precisa mudar, é a sua mentalidade que ainda está errada, é a sua mentalidade que ainda é influenciada pelo sistema, pelo esquema deste mundo. Paulo vai dizer para aqueles homens e mulheres que foram chamados para ser Jesus, não sejam como os romanos. Não sejam. É interessante que a igreja,
naquela época, ela não tinha prédios como nós temos hoje. Então, onde é que eles se reuniam? Geralmente em casas. Há muitas referências onde nós vemos os cristãos se reunindo ali em casas. E aqui também o povo se reunia em uma casa, na casa de Priscila e Áquila. Ou seja, uma pequena reunião. E nós aqui na igreja temos o quê? Além do culto ordinário, nós temos o pequeno grupo. Nós chamamos assim porque é um grupo pequeno. Mas eu gosto muito do termo que John Wesley usava para designar essas pequenas reuniões. Ele dizia, são os clubes de santidade. São os clubes que nos levam a ser santos. E por quê? Porque é muito fácil você amar esse irmão que está do seu lado aqui. É muito fácil você amar o pastor que está diante de você pregando. Mas amor é fruto da convivência. É na convivência onde os laços, onde os relacionamentos são postos à prova. Por isso, PG para nós não é apenas uma moda, irmãos. Nós não fazemos apenas de maneira pragmática. Para nós é um valor. E é um valor que visa contribuir para o seu aperfeiçoamento. Lá no PG, vai lá para você ver. É uma bênção. Tem comunhão, tem conversa, mas também tem irmão que pisa no seu calo. Tem irmão que às vezes vai te desagradar, vai falar de uma forma que você não gosta, vai te ofender. E o que você precisa fazer? Perdoar, amar, suportar. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas como que isso é possível se nós frequentamos apenas o culto ordinário, se os nossos relacionamentos são pequenos? Não tinha como, irmãos, ter duas caras em Roma. Por quê? Aqui é muito fácil. Nós podemos passar uma máscara de crente e vir para cá. Mas quando você afunila relacionamentos, ninguém consegue usar uma máscara por muito tempo. Você vê quem realmente é aquela pessoa. E sabe por que isso é importante? Porque é ali onde você vai sendo moldado, lapidado. A Bíblia vai dizer que nós somos como ferro, e ferro afia ferro. Nós vamos nos tornando mais parecido com Cristo, à medida que nós nos relacionamos com a palavra e com os nossos irmãos. Sim. Ele vai dizer que aquela igreja romana, formada maciçamente de gentios, é uma igreja que foi chamada por Jesus para ser santa. Santa. Mas o que aconteceu para que aquelas pessoas tão perversas se tornassem cristãos, abandonassem aquela vida de pecado, abandonassem o paganismo, a idolatria, a imoralidade? O que será que aconteceu? Paulo responde no verso 7. O amor de Deus aconteceu. O amor de Deus aconteceu. O amor de Deus foi derramado em seus corações. Eles foram atraídos com cordas de amor. E agora não mais queriam viver para os seus prazeres, para Satanás e para o mundo, mas para satisfazer o seu Senhor. Então veja que o ambiente era completamente desfavorável para eles viverem para Jesus, para eles viverem de maneira santa. Mas eles viviam dessa forma, agradando aquele pelo qual foram chamados. Veja que não é o ambiente que faz as pessoas. Isso é desculpa. Já dizia Jean-Jacques Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade é que o corrompe. Não. O homem nasce mal. O homem nasce mal. Mas ainda que o homem nascesse bom, quem corrompe a sociedade? Quem corrompe a sociedade? Ora, é a própria natureza maligna que está no coração humano. Mas enfim, hoje há essa desculpa, onde a pessoa, as suas atitudes, são atitudes que são norteadas como fruto do meio que eles vivem. Por exemplo, a pessoa nasceu na favela. Aí a pessoa vai debandeia para o crime, para as drogas, para o tráfico.
Aí o que as pessoas dizem? O que a mídia diz? Não tem como. Essa pessoa já nasceu destinada a ser assim, porque olha o ambiente que ela viveu. Olha o ambiente que ela nasceu. Olha as influências que ela teve. O pai era um drogado. A mãe uma mulher da vida. Os parentes envolvidos no tráfico. Ele não tinha opções. Não é isso que dizem? Mas veja que se houver uma pessoa que nasceu na favela, mas se criou e virou uma pessoa de bem, isso já lança por água abaixo o argumento que as pessoas são fruto do meio. As pessoas, irmãos, elas são o que são. As suas decisões e as suas atitudes não são guiadas pelo meio. São guiadas, às vezes, pelo seu coração corrompido. O seu coração distante de Deus. É por isso que as pessoas fazem o que fazem. Ou seja, não temos desculpas. Não podemos dar desculpas. Porque veja que os romanos estavam em um lugar totalmente ruim para ser um cristão. Mas lá eles serviram a Deus. Você quer ver como o ambiente não quer dizer absolutamente nada? Onde foi que Adão caiu? No paraíso. Mas Jesus venceu no deserto. No deserto. Então não é o ambiente que te leva a cair ou a permanecer de pé. São as suas convicções. São as suas convicções. Pastor, mas olha a época que a gente vive. A época é outra. Está chegando o calor, né? E você sabe que o calor chega e a tendência é as roupas diminuírem. Principalmente entre as mulheres. E daí? E daí, irmã? A ordem para você é se vista de maneira piedosa, de maneira modesta, de maneira decente. E daí, irmão? Se os homens de hoje em dia usam maquiagem, e daí se eles usam calças apertadas, e daí se eles querem parecer mulherzinhas, seja homem, porque a Bíblia diz assim, se vista conforme a decência que a Bíblia diz, com descrição, com modéstia, para que não haja confusão. Não siga o esquema deste mundo. Mas você acha a nossa época difícil? É sério mesmo? Vamos aqui observar o que a Bíblia diz. Por exemplo, sobre a igreja que se encontrava em Pérgamo. Vai dizer que a igreja estava onde era o trono de Satanás. Mas ainda assim, eles conservavam o nome do Senhor e não negavam a sua fé. Não negavam a sua fé. Na época de Paulo, havia ninfas. Ninfas eram garotas que eram criadas e educadas desde a infância para serem prostitutas cultuais. Sim. Na época do apóstolo Paulo, você andaria pelas ruas e veria estátuas de homens e mulheres totalmente nus, sem roupa. Eu sei que nisso aí hoje não é muito diferente, né? Você anda pela cidade tem os outdoors, né? Praticamente nu. Mas enfim, ainda tem um lingerie. Na época do apóstolo Paulo era completamente nu. Completamente nu. O apóstolo Paulo veio em uma época onde o homossexualismo era extremamente normal. Extremamente normal. Mas ainda assim, havia cristãos ali que não se submeteram para a cultura vigente, que decidiram viver para o seu Senhor Jesus. E por quê? Porque quando o amor de Deus, irmãos, é derramado em nossos corações, independente do lugar, nossas vidas são transformadas. Nós não mais queremos viver como vivíamos. Nós queremos agora agradar ao nosso Deus. Lembra de Paulo? Quem era Paulo? Um perseguidor da igreja, mas o amor de Deus foi derramado em seu coração. E ele se tornou um grande homem de Deus, usado para escrever a metade do Novo Testamento, que sofreu por amor a Cristo e morreu por ele. Veja para Moisés, olhe para Moisés. Quem era Moisés? Um assassino, um desertor que fugiu para o deserto,
Mas Deus pega este homem e o usa para libertar o seu povo. Olhe para Pedro. Quem era Pedro? Pedro é aquele que andou com o Senhor Jesus por 3 anos e meio e na hora H o negou 3 vezes. Um covarde. Quem eram os romanos outrora? Adúlteros, ladrões, desobedientes, lascivos. Estes eram os romanos, mas a partir do momento que o amor de Deus é derramado sobre as suas vidas, eles são transformados. Transformados. Eles estavam em Roma, mas não eram romanos, eram cidadãos do céu. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles estavam na Babilônia, mas não eram babilônicos. E por isso não se envolveram com os costumes daquele povo. Preservaram a sua fé. Meu querido irmão, você está no mundo, mas você não é do mundo. Nós somos peregrinos aqui. E portanto, não devemos nos envolver com as coisas dessa vida. Não devemos nos submeter aos costumes deste mundo, desta era. Eu sei que vivemos dias maus. Sim. Lembra uma frase que diz no latim, o tempora, o mores, que diz, que tempos, que costumes, que costumes. Mas sabe o que motivava a igreja primitiva a permanecer fiel, a não negar a sua fé? Crer no seu Senhor. Ter entendido que o amor de Deus foi derramado em seus corações. A noção de eternidade, que essa vida é passageira. Irmãos, se você acha os tempos e os costumes tristes, terríveis, eu te pergunto, quando é que foi fácil servir a Deus? Qual foi o momento na história onde servir a Deus foi algo tranquilo? Eu digo qual tempo? Os nossos tempos são tempos fáceis. Não há perseguição. A nossa vida não está em xeque. É por isso que nós, que fomos chamados por Jesus, precisamos viver de maneira santa. Roma era a capital do pecado. Pode parecer incoerente você dizer a alguém que habita na capital do pecado, não haja dessa forma. Seja santo aí. Mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz aos romanos, e é exatamente isso que nós temos que fazer em nossos dias. Olha o que diz Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Lembra do que significa sincero? Sincero significa sem cera. Nos tempos antigos, você ia comprar um vaso, e alguns vasos, eles rachavam. E para cobrir aquela imperfeição, algumas pessoas eles passavam uma cera ali. Então quando alguém ia comprar um vaso, ele não queria um vaso rachado, porque ao colocar água ou algo ali, aquilo vazaria. Então eles perguntavam, esse vaso é sem cera? Eu quero um vaso perfeito. Eu não quero um vaso rachado que foi consertado com cera. É isso que Paulo está dizendo aqui. Pessoas que não usam maquiagem de crente, mas que são crente. Ele vai dizer, vos tornem irrepreensíveis e sinceros. Sinceros, sem uma máscara, sem cera. Olha, ele continua dizendo, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. O Senhor Jesus Cristo também disse a nós, vós sois o sal dessa terra, vós sois a luz do mundo. Irmãos, nós devemos brilhar, nós devemos resplandecer a nossa luz, para que os homens, ao contemplarem isso, vejam e glorifiquem o nosso Pai. Pastor, aqui não tem como. O senhor não sabe como é que é minha família. O senhor não sabe qual é o ambiente do meu trabalho. O senhor não sabe as lutas que eu tenho que enfrentar. Mas é justamente ali onde Deus te plantou, irmão. É nessa família.
toda de cabeça para baixo, toda errada. É nesse ambiente de trabalho, onde as pessoas são promíscuas, adúlteros. Afinal, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Os doentes precisam de médico. O nosso papel, irmãos, é resplandecer. É ali onde nós somos necessários. Segundo princípio. Somos amados de Deus. É o que ele vai dizer no verso 7. A todos que estáis em Roma, amados de Deus. Irmãos, isso não quer dizer que os romanos eram amados porque tinham uma vida virtuosa ou eram boa gente, não. Muito pelo contrário. Os romanos, em outro tempo, eram também ímpios. Estavam perdidos, como eu e você, outrora, andamos. Mas eles tinham recebido o amor de Deus em seus corações. Irmãos, não existe nada que você faça ou deixe de fazer para que Deus te ame mais ou menos. O amor de Deus é sempre pleno. Sempre pleno. Eu sei que nós, como seres humanos, nós temos muito afeto por alguém. Nós amamos uma pessoa e de repente aquela pessoa faz algo que nos decepciona. E nós dizemos, puxa vida, eu esperava isso de todo mundo, menos de você. E a gente acha que a gente pode surpreender a Deus com as nossas más atitudes. Deus não surpreende. A prova do amor de Deus está que Ele nos amou quando nós éramos ainda os seus inimigos. Deus te amou quando você era inimigo de Deus, quando você lutava contra o reino dEle. Ele te amou. Quanto mais agora. Nós somos amados, irmãos, então, pelo que fazemos. Mas o que fazemos é porque fomos amados por Deus. É igual aquela criança que não quer desagradar o pai. Ele faz de tudo para agradar o seu pai e a sua mãe. Por quê? Porque ele é amado naquele lar. Ele não quer decepcionar os seus pais. Pelo contrário, ele quer que seu pai tenha alegria, tenha gozo, tenha satisfação em suas atitudes. Porque é amado. Por que você ama o seu filho? Porque ele é o mais perfeito do mundo? Claro que não. Você ama o seu filho porque é seu filho. Você às vezes olha aquelas mães que vão visitar os seus filhos no presídio e se submetem a todo aquele procedimento constrangedor. E você pergunta, como a mãe pode fazer isso? O filho é perverso. É por isso. Porque é a mãe. Porque é o pai. E porque aquele ser humano imperfeito é o filho dela. Como é que Deus pode olhar para mim e para você, irmãos? Que constantemente ofendemos o seu amor. Simples. Ele nos amou desde a eternidade. Olha o que vai dizer Efésios 2, 1 ao 15. Ele vos deu vida estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Era assim que nós vivíamos. Era essa a condição da qual nós nos encontrávamos. Perdidos. Mortos em nossos delitos e pecados. Nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua agora nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você não era bonzinho. Ah, pastor, mas eu não matava, eu não roubava, eu era um bom marido, eu não adulterava. Você é bom comparado com quem? Comparado com bandido? Comparado com Hitler? Comparado com ditadores como Mussolini? Comparado com aquele seu vizinho, drogado? O padrão não é esse, irmão. O padrão é a palavra de Deus. É com ela que nós devemos nos comparar. E a Bíblia vai dizer que nós éramos dessa forma, filhos da ira, andávamos segundo o curso deste mundo, inclinados aos nossos pensamentos a fazer a vontade da carne. Mas é nesse contexto onde entra Deus. Continuando a leitura. Mas Deus,
Não você. Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, não é o que você fazia. As suas atitudes iam completamente ao contrário do que era a vontade de Deus. Mas Ele, em sua infinita graça, misericórdia, nos amou. De uma maneira inexplicável, Ele viu algo em nós e nos amou incondicionalmente. Isso quer dizer, independente do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Eu sei que alguns então vão usar este argumento para viver uma vida de libertinagem. Não, não é assim. Não é assim. Aqueles que foram amados por Deus, eles querem agora agradar ao Senhor. Porque eles sabem que eles não eram bons, mas Deus manifestou a sua bondade para com ele. Deus estava muito bem sem o homem. Ele não deixou de ser, ele não deixava de ser menos Deus porque o homem não existia. Ele sempre foi Deus pleno. Ele poderia nos mandar todos para o inferno, mas Ele nos amou. E meu irmão, o que você pode oferecer para Deus para que Ele te ame mais ou menos? Se a Bíblia vai dizer que as minhas obras e as suas obras são para Deus como um trapo de imundícia. Como eu disse, por que você ama o seu filho? Porque é o seu filho. E um bom filho, ele quer agradar o seu pai. Eu gosto muito de uma ilustração, que é de uma menina. Ela foi criada por seu pai. E o seu pai a criou com muito carinho, com muito amor. O seu pai a levava no parquinho, brincava com ela, lhe dava roupas, lhe dava comida, lhe dava tudo o que era necessário para se ter uma vida feliz. Mas então essa garotinha um dia ela cresce e se torna uma adolescente rebelde e ela diz: pai, eu não quero mais obedecer a tua lei, eu estou indo embora. E ela vai embora. Então ela começa a se envolver com drogas, começa a se envolver com o vício, com gente que não é legal. Ela arranja um namorado e ela começa a apanhar desse namorado. Esse namorado a obriga a fazer coisas indecentes e terríveis. Mas um dia, naquela lama, naquela podridão do pecado, ela se lembra que tinha um pai amoroso. E ela decide enviar uma carta para o seu pai dizendo: pai, eu sei que eu fui rebelde. Eu sei que eu fui para longe do Senhor e fiz coisas horríveis. Mas se o Senhor me aceitar de volta, sabe aquele carvalho que a gente brincava, que o Senhor me balançava? Então, tal dia, tal hora, eu vou passar por lá. E se uma bandeira estiver ali pendurada, uma bandeira branca, eu vou saber que o Senhor me perdoa. Eu vou descer daquele trem, eu vou voltar para o Senhor. Então o dia chega, e aquela moça vai indo de trem rumo ao seu pai, e ela vai se lembrando da sua infância, do amor do seu pai, do carinho que seu pai lhe dava, das regalias que ela tinha com o pai. E as lágrimas vão escorrendo pelos seus olhos, e o carvalho vai se aproximando, e quando ela chega no carvalho, não tinha uma bandeira branca. O carvalho estava coberto de bandeiras brancas. Irmãos, é isso que Deus faz conosco. Quantas vezes nós fomos para distante de Deus, andamos cegos, longe, pecamos, desobedecemos, fomos rebeldes. Mas Deus é esse Pai que está sempre pronto a perdoar aquele filho que genuinamente se arrepende de seus pecados, que genuinamente se volta para Ele. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro e de forma incondicional. Irmãos, eu sei que hoje tem gente que fica pedindo prova de amor para Deus. Deus, me dá uma prova que o Senhor me ama. Ora, a maior prova que Ele nos ama é que Ele nos salvou. Que Ele nos amou quando nós éramos os seus inimigos. Lembra da época de Malaquias? O povo estava vivendo um tempo difícil. E por conta disso, começou a duvidar do amor de Deus. Às vezes nós somos assim. Estamos vivendo os dias terríveis,
difíceis, e começamos a perguntar, a questionar, será que Deus me ama? Será que de fato eu sou amado de Deus? Deus começa falando através do profeta desta forma: eu vos tenho amado. Ou seja, reafirmando o seu amor por aquele povo. E sabe como o povo responde? Como o Senhor tem nos amado? De que forma? Senhor, nós acabamos de voltar da escravidão, nós somos feitos escravos. Nós estamos destruídos como nação. O ímpio, ele prospera. O ímpio, ele tenta o Senhor. O ímpio, ele não teme ao Senhor e se dá bem. E nós só se damos mal. Como o Senhor nos diz que nos ama? E a resposta de Deus é: eu vos tenho amado. Sabe qual é a prova? Eu amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. E ainda que os números dos seus filhos venham se tornar grandes em multidões, todavia terminarão como montões. O que Deus estava dizendo àquele povo é: a prova que eu amo vocês é que eu elegi vocês, é que eu escolhi vocês. Vocês poderiam ser como Edom, como os descendentes de Esaú. Mas não, eu escolhi vocês para ser propriedade minha, povo exclusivo, alvo do meu amor. É por isso que nós não temos motivos, irmãos, para não nos alegrarmos. E dessa forma faz sentido o mandamento: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos sempre no Senhor. E por quê? Porque você foi alvo deste amor. Porque você foi alvo de Deus. Então não importa a circunstância. Importa que Deus olhou para nós com graça e manifestou a nós o seu amor. E isso é suficiente. E quem entende isso, quer viver uma vida santa, não libertina. É o nosso terceiro princípio. Deus os chama para ser santos. Irmãos, o amor de Deus produz santidade, não libertinagem. Em nosso tempo, muitos usam da graça e do amor de Deus para dar vazão aos seus pecados, para viver uma vida libertina. Mas a consequência de sermos alvos do amor de Deus é viver uma vida santa. Lembra Maria, a prostituta? Porque ela foi perdoada por Deus, porque ela foi amada por Deus, ela abandonou aquela velha vida. Os romanos aqui são chamados para também ser santos. É como se Paulo dissesse: embora vocês habitem no centro da perdição, onde está o trono de Satanás, se separem para Deus. Sejam santos, porque Deus é santo. Lembra o que vai dizer Hebreus? Sem santidade ninguém verá a Deus. E o que é ser santo? Há uma mentalidade católica em nossa mente sobre o que é ser santo. Para nós, o santo talvez seja aquele que é canonizado pela igreja. Se você for pesquisar como é que é canonizado um santo católico, você vai chegar a isso aqui. Primeiro, é o povo que observa os sinais, os vestígios de que aquela pessoa viveu uma vida correta e santa e que através dela agora estão acontecendo alguns milagres. Então ela leva isso à igreja, à diocese, e a diocese ela vai abrir um processo junto ao Vaticano. E ali vai começar a beatificação. O que é a beatificação? É a verificação se aquela pessoa morreu como mártir ou se através do seu nome foi feito algum milagre. Você tem, por exemplo, Joana d'Arc, né? Foi morta aí pela Igreja Católica como bruxa, né? Mas depois foi canonizada aí como santa, dizendo que ela havia morrido, né, pela fé. Então, após ser feita a beatificação, que é a constatação de que aquela pessoa é uma pessoa bem-aventurada, aquilo é levado ao Papa, e o Papa decide se aceita ou não. Caso o Papa aceite, ele vai fazer uma espécie de celebração em Roma, lá no Vaticano, onde aquela pessoa vai ser canonizada e tida então como santa. E o que isso muda? Muda que a partir daquele momento a pessoa também poderá ser cultuada. Sim, se você for para a internet ver o que o padre Paulo Ricardo fala a respeito de beatificação e canonização, é exatamente isso que ele vai dizer. Que após a pessoa ser aceita pelo Papa como santa e canonizada, ela pode ser
cultuada. E depois eles dizem que não são idólatras. Palavra do padre Paulo Ricardo. Mas ser santo, segundo a Bíblia, não é isso. Ser santo é ser separado para viver para Deus. É ser separado deste mundo. Lembra lá no templo, havia objetos, havia vasos que só podia ser usado no templo. Lembra do Monte Santo do Senhor, Sião? Era ali que Deus se manifestava. Irmãos, a Bíblia também vai dizer que nós somos santos e somos separados. Santo quer dizer separado de tudo aquilo que nos separa de Deus. Sejam pessoas, coisas, trabalho, ambiente ou programas. Sim. É isso que significa ser santo. É se separar para viver uma vida para Deus. Veja que o verdadeiro cristão, diferente dos santos católicos, ele não termina a sua vida sendo santo, ele começa a sua vida sendo santo. 2 Timóteo 2,4 vai dizer que nós fomos chamados por Deus. E nenhum soldado que é chamado, ele se envolve com as coisas da sua vida. Dessa vida antes, ele vive para satisfazer aquele que o arregimentou. Irmãos, nós devemos viver de uma maneira que agrade ao nosso Deus. Devemos nos separar das coisas deste mundo. Devemos abandonar, abrir mão. É isso que significa ser santo. Ser santo não é um atestado de que você é perfeito, de que você nunca vai tropeçar, de que você nunca vai cair. Ser santo significa que muitas vezes nós vamos cair, mas nós não vamos rolar na lama, a gente vai se levantar, pedir a graça de Deus e continuar. Como que era a vida daqueles romanos? Se você continuar a leitura aí em Romanos 1, 23, 26, 27 e continuar, você vai ver que eles viviam em idolatria. Roma era um centro de idolatria, de imoralidade. Mas aquele grupo de cristãos já não eram mais desses. Eles eram agora santos, eram separados. Como é que era a sua vida antes? Como é que é a sua vida agora? A prova que houve genuína conversão é que o nosso estilo de vida muda completamente. A forma que falamos, a forma que nos vestimos, a forma que nos portamos. Santidade é o processo pelo qual Deus nos liberta da influência que o pecado ainda exerce sobre nós. Nós somos amados de Deus e chamados a ser santos. Essa é a verdade a respeito de todo cristão. Isso não é coisa apenas para os líderes da igreja, não é coisa apenas para o pastor, mas é coisa para todo cristão. Você foi chamado para viver de maneira santa, de maneira que agrade a Deus. Sabe qual é o resumo das epístolas? Saudação, doutrina e aplicação dessa doutrina. Ou seja, é o que Tiago diz. Nós ouvimos a doutrina, mas essa doutrina precisa se tornar prática em nossa vida. Irmãos, Deus não está interessado em saber o quanto você sabe, mas o quanto você pratica. É o quanto do que você sabe você coloca em prática. É isso que Deus está interessado em saber, se você tem aplicado a doutrina à sua Bíblia. Alguns dizem, eu creio que viver vida cristã é ter uma boa doutrina. Eles estão certos, porque você não tem como agir corretamente se você não tiver um bom ensino. Mas tão importante como um bom ensino é a aplicação deste ensino. Irmãos, é por isso que domingo após domingo nós estamos aqui expondo a palavra de Deus. É por isso que domingo após domingo nós estamos ensinando. Aqui você nunca vai ver um culto de ensinamento, porque todo culto é culto de doutrina e culto de ensinamento. É aqui que nós aprendemos a ser contra o aborto, porque a Bíblia diz, não matarás. É aqui que nós aprendemos a ser contra o casamento homossexual, porque a Bíblia diz, deixará o homem e se unirá à sua mulher, não deitará homem com homem. É por isso que aqui nós aprendemos que o roubo, o adultério, o homicídio é pecado, porque a lei de Deus diz, não faça. Isso é doutrina. Isso é ensinamento. E esse ensinamento deve se tornar
prático em sua vida. Entender isso nos leva a viver uma vida santa. E às vezes essa vida santa vai incomodar o ímpio. Eu sei que às vezes você espera que o ímpio haja com cordialidade com você. Que o ímpio te trate bem. Irmãos, crucificaram o nosso Senhor, mataram o nosso Deus. O que farão conosco, seus discípulos? É só questão de tempo. Todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão de perseguições. Não é porque o ímpio às vezes te trata mais ou menos, que se ele não tiver oportunidade, ele vai te perseguir. Lembra? A época que o governador mandou fechar a igreja? Quem que denunciava as igrejas? Aqueles vizinhos que davam bom dia, boa tarde e até a paz do Senhor, pastor. Agora estavam denunciando as igrejas. Homeschooling. Quem são as pessoas que denunciam? São parentes, é a própria escola, são amigos, são vizinhos. O ímpio não é o seu amigo. O Léo, ele dá sempre uma ilustração muito boa, que é mais ou menos o seguinte: tem um pitbull ali, tem um Rottweiler ali, ele está quietinho. E você pensa, então ele é meu amigo, ele está de boa ali. Não, não é porque ele está quietinho que isso muda o fato de que ele pode te atacar a qualquer momento de maneira feroz. Não é porque o ímpio está tranquilo, sem falar nada, que não havendo a oportunidade, eles não perseguirão a nós. Irmãos, como eu disse, mataram o nosso Senhor. Chamaram de príncipe dos demônios, de Belzebu. Mas eu e você ficamos nos autopreservando para agradá-los. Seja santo na sua família, seja santo no seu trabalho, seja santo na sua escola, seja santo na internet, seja santo no grupo do WhatsApp, seja santo nas redes sociais, seja santo. Aquele que é chamado por Deus, aquele que é alvo do amor de Deus, ele quer, como aquela criança, agradar o seu pai. Por isso tão importante quanto à doutrina, porque é por ela que nós somos limpos. Como Jesus vai dizer, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. É aplicar isso à nossa vida. E para encerrarmos, último princípio, rapidamente. Temos a graça e a paz de Deus. Irmãos, Paulo vai finalizar o verso 7 dizendo: graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ele deseja graça e paz de Deus para os romanos. O que é graça? Graça é a bondade de Deus. É o favor imerecido. Eu gosto sempre de explicar isso como uma ilustração. Imagine um menino. Ele não tem habilitação. Então ele pega o carro do seu pai e ao sair ele bate no muro do seu vizinho. O vizinho poderia tomar 3 tipos de atitude. A primeira, agir com justiça. A segunda, agir com misericórdia. E a terceira, agir com graça. Então, como seria se ele agisse com justiça? Ele diria: menino, você não tem habilitação. Então, primeiro, você vai pagar o meu muro, você vai pagar o carro do seu pai e eu ainda vou chamar a polícia. Está errado? Não. O menino cometeu infração, isso é agir com justiça. Mas a segunda maneira seria agir com misericórdia. Menino, você não tem habilitação. Olha o estrago que você fez no meu muro. Olha o estrago que você fez no carro do seu pai. Faz o seguinte, não vou chamar a polícia, você paga o carro do seu pai, o conserto, e eu pago o conserto do meu muro. Combinado? Combinado. Agiu com misericórdia. Não tratou aquele menino como ele deveria ser tratado. Mas o que seria a terceira opção? Agir com graça. Menino, você destruiu meu muro. Você destruiu o carro do seu pai. Você não tem habilitação. Então faz o seguinte, eu vou consertar o meu muro. Eu vou consertar o carro do seu pai e eu ainda vou pagar a sua habilitação.
Isso seria agir com graça, ou seja, um favor imerecido, com bondade extrema. Aquele menino não fez nada para ser alvo da graça daquele vizinho, mas aquele vizinho decidiu agir daquela forma. É exatamente isso que Deus fez comigo e com você. Nós não merecíamos, mas Ele decidiu, por algum motivo, usar de graça conosco. E por isso todos nós, irmãos, necessitamos desse favor merecido. Nós não conseguimos agradar a Deus. Como diz Martim Lutero, por merecimento ganhei o inferno e pela graça ganhei o céu. É pela graça, irmãos, que nós vamos para o céu. Não é pelo que fazemos, não é pelo que deixamos de fazer, mas porque hoje nós temos graça de Deus. E sabe qual é a consequência dessa graça? Paz. Paz. Você tem paz? Graça é a fonte que nos leva a um oceano de paz. O que é paz? Paz é o oposto de inquietação, conflito, insegurança, infelicidade. Veja o ímpio. O ímpio às vezes tem dinheiro no bolso, tem bens, viaja pelo mundo inteiro, mas não tem paz. E por quê? Como diz Isaías, para o perverso, diz meu Deus, não há paz. E como é que você pode ter paz sabendo que tem Deus como seu adversário? Irmão, se você cai nas garras de Satanás, você pode clamar a Deus, Ele te livrará. Se você cair nas garras dos homens, você pode clamar a Deus e Ele te livrará. Mas se você cair nas mãos de Deus, quem te livrará? É por isso que o autor de Hebreus vai dizer, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Eu gosto muito de usar essa outra ilustração, que acontece muito na época de escola, né? Tem aquele aluno que é fraquinho, é o CDF, é o nerd. E aí, tem um valentão. A valentão chega para esse menino e diz, vou te pegar na saída. Irmãos, não tem como aquele menino ter mais paz. Ele não consegue mais prestar atenção na aula de português. Ele não consegue mais prestar atenção na aula de matemática. Começa a ter dor de barriga. Ele quer ligar para o pai. Ele quer ligar para a mãe. Para ir buscar mais cedo. E por quê? Porque no fim ele vai ter que dar de cara com aquele valentão. E certamente será esmagado, tomará uma surra. Sabe por que o ímpio não está em paz? Porque no final ele sabe que terá que se encontrar com o Cordeiro. Ele terá que se encontrar com Deus justo e terá que prestar contas diante dele. E não há nada que ele possa fazer. É por isso que o ímpio não tem paz. Agora o cristão, ele goza dessa paz com Deus. E por quê? Porque ele foi justificado. E como diz Romanos 5:1, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ter paz com Deus é saber que Deus não é o nosso adversário. É saber que Ele está no barco da nossa vida e não importa a tempestade. Podemos descansar, pois Ele está ali. Paz, irmãos, não é ausência de tribulação. Não é ausência de lutas, não é ausência de dificuldades, mas é mesmo diante disso, mesmo diante um mundaréu de problemas, saber que Deus está conosco, que Deus está ao nosso lado. Isso é que faz toda a diferença. É com quem você está. O pastor Valmir conta uma ilustração, na verdade é um exemplo da vida dele, né? Certa vez ele estava voltando de viagem e o pastor Rodrigo, né, estava no carro. Estava uma tempestade. Ele acordou assustado com os trovões, com os relâmpagos, com a água batendo no vidro do carro. Mas de repente ele percebeu quem estava no volante. Era o seu pai. E qual foi a consequência disso? Ele descansou, ele voltou a dormir. Irmão, saber que Deus está no controle da nossa vida, saber que Deus está no controle do amanhã, nos leva a descansar tranquilos, a desfrutar de pastos verdejantes. Certa vez fizeram um concurso sobre o quadro que expressasse paz. Este venceria. Então um homem, ele pintou um pôr do sol refletido no mar, entre montanhas, a coisa mais linda. E vendo aquilo ali, você realmente conseguia sentir uma boa energia, conseguia sentir paz. Mas o outro quadro vencedor foi de uma pomba que se aconchegava,
que se aninhava na fenda de uma rocha, castigado por uma tempestade. Sabe qual quadro ganhou? O da pomba. Porque a verdadeira paz, a genuína paz, é isso. É mesmo diante do turbilhão, é mesmo diante a tempestade, você descansar. Irmãos, estar tranquilo em tempo de bonança. Quando tem dinheiro no bolso, é fácil. Agora, estar tranquilo, no olho da tormenta, isso sim é verdadeira paz. E essa paz só é possível se nós temos Deus ao nosso lado. Portanto, irmãos, eu fui alvo da graça e do amor de Deus. A consequência disso é que eu e você podemos ter paz, mas não apenas isso. Nós agora devemos ser santos, porque o amor de Deus nos conduz à santidade. Eu quero a cada dia que se passa ser mais santo. E você? Se coloque de pé e vamos orar.